As pessoas compartilham com a gente através de e-mail suas experiências, né, e seus cotidianos aí sobre a questão envolvendo a atitude entre parentes e amigos no aspecto espiritual, vamos dizer assim, ou religioso. Né, amada? E aí o Alexandre mandou pra gente esse e-mail que eu quero que a minha vida leia pra nós. Tá pequenininha aí ou dá pra ler? Não, dá pra ver um pouquinho. Então manda, minha vida, por favor. Amado, ontem vieram meu primo, né, diácono aqui, e meu tio, né, pastor, tentar salvar minha alma. Né? Porque em 98 eu fui um dos primeiros, né, a entrar no sistema religioso. Sim. E, consequentemente, levei eles para dentro. Bom, ontem eles vieram me dizer que se eu, né, não ter comunhão com os irmãos, não se ajuntar com os irmãos, eu não vou ser salvo. Se não ter comunhão, não se ajuntar com os irmãos. Né? Até aí, deixa eu ver se eu entendi. Nosso amado entrou para a religião evangélica, mas depois ele saiu. E quando ele entrou, ele convidou também, ou pregou, ou evangelizou também alguns parentes que também entraram para a religião. Porque ele convidou para ir lá, aquela coisa que a gente sabe, não é pregar o evangelho às boas novas. É converter pessoas para a religião protestante para ser escravo também. Exato. E ele levou esses aí para ser escravo. Isso. Só que agora esses escravos acham que ele é que está perdido e que ele não tem salvação se ele não voltar a ser escravo. A ser escravo. É isso mesmo. Desse jeito. Onde eu estou? Salvo, né? Porque os discípulos do Salvador se ajuntavam sempre, né? E me mostraram até passagens que os discípulos ficavam unânimes em oração no templo. Mas daí eu disse que eles não ficavam dentro do templo, sim no pátio, porque aquele templo era dos religiosos da época, né? Mas mesmo se fosse no templo, amada, como se caberia hoje lá no templo de Jerusalém para ficar lá no templo se o templo não existe? Boa. Entende? Por que eu digo isso? Porque do templo de Jerusalém para a igreja protestante é uma distância muito grande, cara. Enorme. É a mesma coisa que falar assim, ó, o pessoal lá do Taj Mahal faz lá os preceitos do Taj Mahal. O Taj Mahal tá lá na Índia, cara. Então, como eu vou lá fazer aqueles preceitos? E o que tem a ver o Taj Mahal com a igreja evangélica da minha esquina? É verdade. Nada. Mas o que tem que haver o templo de Herodes em Jerusalém com a igreja da minha esquina? Nada também. Lá é uma coisa de uma religião chamada judaísmo. E neste caso é outra. De uma religião chamada cristianismo. Então por que eles querem fazer essa mescla? Confundir a cabeça do povo? Não tem como. É para confundir, porque a única coisa religiosa em relação a templo que a gente vê na escritura é esse templo de Salomão e depois de Herodes. Né? Porque eles não podem negar. Quando eles falam que os discípulos estavam unânimes lá no templo, não sei o quê, que a gente sabe que não é dentro lá do templo, lá do santo. Era igual tá unânime hoje, um monte de pregador na Praça da Sé. Na Praça da Sé, né? A gente mesma sabe coisa. disso, que lá eles mesmo, esses líderes sabem disso. O pregador, quando vai na Sé, ele fala assim, vou lá na Sé pregar lá. Ele não vai na igreja da Sé, ele vai na praça da frente da igreja, que é da igreja. A Praça da Sé é da igreja. Sim. Mas eles não pregam dentro da igreja, eles pregam ali fora. Porque lá mesmo ninguém nunca nem entrou, né? Só os sacerdotes lá. Então, não sei por que eles insistem em pegar essas passagens do templo de Salomão ou de Herodes para, como é que fala? Para explicar as práticas deles. Que a pessoa vê que não era nada disso. Lá, os sacerdotes só ia fazer sacrifício, só ia, não é verdade? Uma vez lá, e mesmo assim o sumo, né? Então, as passagens que ele fala dos discípulos não tem nada a ver. Eles mostram para as pessoas, né? Então, mas eles querem mostrar alguma coisa que dê a eles, pelo menos, um certo meio de enganar as pessoas. Não é o caso, eu tenho certeza, do tio e do primo. Não é. Eles estão condicionados a enganar. Eles não sabem que estão enganando, porque eles também estão enganados. Eles estão repetindo. Mas a mente diabólica de Calvino, Zwinglio, esses outros todos lá, ela continua perpetuada. O que aqueles caras preconizaram estão aí até hoje. E as pessoas estão enganando e sendo enganadas. Agora, qualquer um pode, ir para a escritura e ler lá. Basta ler na escritura que vai cair a ficha. Vamos seguir então, amada. Estamos aí no momento em que o rapaz disse para ele, mostrando passagens que os discípulos estavam unânimes em oração no templo. Primeiro ponto, o que tem a ver aquele templo com a igreja que teu tio frequenta hoje? Nada. Segundo ponto, eles não estavam no templo como se imagina hoje. Eles estavam do lado de fora. Não estavam no templo lá, cantando, participando daqueles eventos lá. Era um local apenas que se reunia, que era um local público.
Quando diz unânimes, né, orando e tudo, falando para as pessoas as verdades do Salvador. Né? Não era compactuando, fazendo essa liturgia que se faz hoje na igreja evangélica. Não. Isso é fato. Era pregando para quem estava lá fazendo coisa errada lá, e ele ia lá pregar. Falar e orar é a mesma palavra. Né? Só que virou o conceito de falar com Deus somente. Exatamente. Uma hora é falar com Deus, outra hora é falar com o povo, mas é orar do mesmo jeito. Mesmo porque se a gente parar para raciocinar, que agora a gente tem como raciocinar, porque a gente não está mais nas garras desses cães gulosos. Se parar para pensar, se eles estavam lá unânimes orando no templo, fazendo a liturgia que faz hoje na igreja evangélica, igual o vídeo que a gente acabou de ver, dançando reteté, rodopiando, fazendo essas coisas, por que eles sempre iam presos depois disso? Exatamente. Né? Eles sempre iam para prisão. Então, se eles iam lá para fazer como hoje vai um que colabora com o pastor, por que eles eram presos? Não, porque eles não colaboravam, eles oravam contra. Pedro e João subiram a hora nona para orar e converteu com a oração deles quase 5.000 almas. E, ó, a oração, o que era? Era falar. Exatamente. Isso aí é assim, amado. O protestante, ele até fala as coisas para os fiéis, mas fora do contexto. Por exemplo, irmão, vamos agora à pregação da palavra, o orador da noite já está aqui. Aí alguém pode, pastor orador, ele vai orar o tempo todo aí, orar, rezar? Aí não, porque a palavra orar é a mesma coisa que falar. Então ele é orador da noite, ele é o falador da noite. Sim. Aí nessa hora, sabe-se que orar é a mesma coisa que falar. Mas toda vez que vê na Bíblia orar, não vai dizer isso. Porque se disser, cai a casinha de cachorro. Cai. Vai dizer que orar é falar com Deus. Porque está fora do contexto, fora do momento. Exatamente. Aí fora do momento eles falam a verdade. Eles falam. Quando é o momento que eles julgam ser, que servir para a liturgia deles. Que vai colaborar com a mentira, com a canalice deles, da safadeza de enganar os outros, ele fala. Exatamente. Mas na hora que isso aí vai atrapalhar, eles não falam. E mesmo assim, amado, eu citei aqui que alguém poderia perguntar, poxa, ele vai orar o tempo todo aí, pastor? Eu simulei isso, porque isso não vai existir nunca. Ninguém nunca vai poder nem parar para perguntar isso ao pastor. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Ficaram unânimes na oração no templo, mas aí eu disse que eles não ficavam dentro do templo, né? E sim no pátio daquele templo, né? Que era dos religiosos da época, que mataram os discípulos, mataram Estevão, apedrejado, né? Valeu, Alexandre, tá certinho. Aí eles... cadê? Aí eu disse que o Criador, né? Não é servido por mãos humanas, Não é servido mesmo, não. Só que daí eles citaram o versículo tal. Aí está lá o versículo. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quando o irmão falou que o Criador não é servido por mãos humanas. Aí eles citaram a passagem para contra-atacar o irmão. Para contra-atacar. Dizendo que, sim, Jesus falou que tem que servir a Deus. Adorar e servir, né? Então vamos falar sobre isso aí já, só encerrar o e-mail. Tá, eu também acho interessante. Eles dizem que eu estou seguindo você, né? Que você é um falso profeta, né? Vieram me mostrar o vídeo de sua vida, né? Que os cães gulosos editaram e puseram no YouTube. Mas não é minha vida, não, é o que eles falam da minha vida. Não, eles não estão com você para saber. Amada? É o vídeo da vida do Rubens, é o que aconteceu na minha vida. Agora, o vídeo que falam da minha vida é outra coisa, porque eles é que falam. Eles é que falam, exatamente. Né? Cadê? No YouTube, né? Que homem de Deus produz bons frutos e você não produz. Aí eu disse, mas eu não olho para o homem, né? O que o Rubens... o que deixa de fazer é problema dele, tal, né? Temos que olhar para o Criador, etc. Até chamei eles para abrir um hangout para conversarmos sobre a palavra, mas não quiseram, disseram que não conversa com alguém que já blasfemou contra o Espírito Santo. Não conversa porque tem medo da verdade, essa é a verdade. Tem medo de ser liberto. A realidade é essa, Tem medo de ser liberto. Tem medo. Antes tá com aquela coisa, antes de continuar, sem querer ouvir, né? As coisas que vai despertar. Amado, os frutos do Rubens, que todos podem comprovar, são milhares de pessoas libertas do sistema religioso. Esses são os meus frutos. Você, qualquer um, pode comprovar isso. Né? Agora, que eu bati em mulher, amada, alguém pode falar que eu bati, pode inventar qualquer coisa. Claro. Né, amada? Que eu fiz qualquer coisa desse tipo. Agora, o detalhe é ter feito ou não ter feito. Sim. Né? Embora algumas mulheres mereçam apanhar realmente, né? Mereça sim, claro que tem um monte que merece apanhar, mas não é justo um homem bater. Não. E muito menos eu. Que eu não sou desse tipo de coisa, né? A minha índole não é dessa. Sim. Eu não tenho esse tipo de atitude, né, amada? É verdade. Então, as pessoas falam o que quiser, mas só que não é a história da vida do Rubens, é o que as pessoas que não gostam de mim falam mal de mim. Porque não dá para falar do que eu falo.
Por que os irmãos não falaram assim, ó, o que o Rubens está falando está errado? Porque eles falaram, o Rubens é errado. Se eu for errado com alguém, eu pergunto, por exemplo, ao Alexandre, eu fui errado com você, Alexandre? Então, meu erro não atingiu você. Então, é isso que a gente fala para as pessoas que falam mal dos outros. Sim. Porque o Criador abomina quem semeia contenda. Certo. Então, se alguém vai falar do que a pessoa está pregando, da ideia da pessoa, do entendimento, é uma coisa. Mas da pessoa é outra. Diferente. Então, quando alguém me falar do Rubens para as pessoas, o que eu penso que a pessoa... Cadê? O meu agora, amada? Tá ali no chão. Então, tá carregando. O que a pessoa pode falar é o seguinte, ó, a mim, até hoje, o Rubens não causou nenhum dano. Certo. Não fez canalice comigo, não desonrou nenhuma palavra. O Rubens não me maltratou, né? Não me causou nenhum ato de impiedade. Então, contra mim, não fez nada. O que eu vou falar contra ele se a mim não fez nada? Exatamente. Eu acho que é a melhor maneira. Pode desligar, por favor, ali, amadinho. É tipo assim, falar, o Saddam Hussein tem armas biológicas. Poxa, ele tá lá no Iraque. Nunca tá com arma biológica em mim. O que eu tenho com isso para poder gostar de que ele foi morto ou não? O problema é dele pra lá, ué. Entende, amada? Entendo. É igual eu falar assim, aquele cara da esquina ali, que é filho do vizinho, ele anda agora por caminhos tortos. Ele está roubando os outros. Ele virou um ladrão. E eu digo, pô, a mim ele roubou alguma coisa? Não. Então, o que eu tenho com a vida dele? Exatamente. Eu vou ficar falando que o filho do cara é ladrão? É. Ah, mas isso é comum fazer, mas é errado. Mas é errado. Isso é pecado. É. Não é verdade, amada? Exatamente. Se alguém vem falar pra mim que o filho da vizinha é ladrão, eu vou dizer assim, você cala a boca. Isso é problema dele, ele nunca me roubou. Ele nunca me maltratou, ele nunca fez nada errado contra mim, então não tenho nada que ficar colaborando com a história de que o cara é ladrão ou não. Exatamente. O Salvador não condenou nenhum ladrão a nada. Tá certo, amado? Quando ele se encontrou com o ladrão, o que ele disse lá é, ainda hoje estará comigo no paraíso. E aí? Tá certo? Agora, eu estou dizendo que é certo roubar? Não. Hora nenhuma. Ninguém tá dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não pode julgar ninguém. Exato. Porque esses casos aconteceram do malfeitor na Madeiro, da Raabe, do Zaqueu e tantos outros, da mulher que ia ser apedrejada, se é que existe esse pedaço. Aconteceu para quê? Para que a gente não julgue ninguém. Exato. O sentido é esse, é que a gente não venha a julgar ninguém. Ninguém. Né, amada? É. Da mesma forma também, quando eles ouvem o Rubens falando, aí, falando do Rubens, eles falam, poxa, o Rubens fez coisas erradas. Claro, todo mundo faz. E nós fizemos muitas coisas erradas. Não tenha dúvida. Mas algumas, e as que eles usam contra mim, são justamente as que não existem. Aí caluniaram. Porque as que existem mesmo, eles nem sabem. Né, amada? É. Mas as que existem no passado, que a gente era jovem, era o quê? De sacanagem, de bagunça, de qualquer coisa. Mas de roubar os outros, eu nunca roubei. De roubar as coisas dos outros, eu nunca roubei. Exato. De bater nos outros e maltratar os outros também, eu sempre procurei evitar estar em confusão. Entendo. Então... Não, mas aí são vídeos de protestantes, né, de seguidores de religião, de pastores, de líderes, e que juntam vídeos de coisas assim, comum, né, coisas de, por exemplo, como é que eu posso falar? Quando você falava antigamente da Bíblia, que é a palavra, agora você se contradiz, que você não tirou os vídeos antigos, porque ninguém sabe tudo, né? É porque antes eu dizia o que eles dizem. Isso, porque eu aprendi com eles, isso é óbvio. Eu dizia o que eles dizem porque foram eles que me ensinaram. Isso é óbvio. Agora eu digo o que eu vejo na Escritura, que é contrário do que eu dizia, que eu aprendi com eles. Eles usam tudo contra mim. Então. Agora vamos responder já, amada, no próximo, sobre a questão. É incrível, né? O Salvador disse para servir a Deus. Mas como? Se Paulo disse que ele não é servido por mão de homens. Qual o mistério disso? Verdade. É mais simples do que você pode ver no próprio texto. Nós vamos ver em seguida. Você gosta do projeto Verdade Oculta e dos vídeos que eu coloco na internet? Então nos ajude. Na próxima vez que assistir um vídeo do Rubens, assista o comercial do início até o final. Não te custa nada e você colabora para a manutenção deste canal. Muito obrigado.